E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aí sobre delaminação de policarbonato, tá bom? Hoje eu acho que o que eu tenho para falar a vocês é um pouco mais rápido, né? É sobre o tamanho do que você corta o policarbonato na hora de você fabricar o vidro blindado. Então, o que você tem que fazer é cortar o policarbonato menor do que o vidro. Ah, mas o acabamento vai ficar feio, a blindadora vai reclamar. É verdade. Só que uma coisa é fazer o certo, a outra coisa é fazer porque a blindadora acha feio. Então, na verdade, a gente vai explicar aqui qual que é o certo. Tô aqui para explicar para vocês a parte técnica. Se você fizer certinho, fazer um chanfro depois e ficar bonitinho, a blindadora vai aceitar porque sempre aceitou, né? Agora, uns ou outros aí começaram a fazer errado, né? Aí fica difícil da gente segurar. Então, vamos ver se vocês me entendem e ver se tem lógica o que eu estou explicando para vocês. Vamos supor que vocês estão fazendo o vidro blindado com policarbonato, tá certo? Aí vamos supor que este celular aqui que eu estou colocando aqui em cima é o policarbonato e esse celular de baixo aqui é o poliuretano. Se eu colocar do mesmo tamanho, o que vai acontecer? Quando aquecer dentro da autoclave, quando chegar mais ou menos, começa a subir a temperatura, o policarbonato ele vai crescendo, certo? Quando chegar mais ou menos uns 80 graus centígrados, o policarbonato vai estar maior e o poliuretano vai estar derretido. Aí ele vai crescer, vamos supor que o ciclo do autoclave seu vai até 110 graus. Então aí o policarbonato vai crescer aqui até uns 110 graus e vai ficar desse tamanho. Aí vai pôr a pressão, vai apertar, certo? Aqui você vai estar fazendo a colagem do policarbonato. E tem o vácuo, tudo, tem a borracha de silicone, vai vazar um pouco de poliuretano aqui, não tem problema, tá? Mas percebe que aqui essa parte aqui, ó, não vai ter poliuretano, tá certo? Vai ter só um pouquinho que vazar. Mas a hora que aperta, isso aqui tá apertando o quê? Tá apertando no edicil. Tá apertando num nada, assim, tá apertando no edicil. Depois isso daqui vai esfriar, tá certo? A hora que ele começa a esfriar, ele chega a 80 graus, ele está aqui ainda, certo? Com 80 graus ele não está na posição que ele tinha que estar. Aí o poliuretano ficou duro, o poliuretano já endureceu, ele não está mais mole, nada. Então, quer dizer, não está tudo colado, tá certo? Fica uma parte do policarbonato aqui que não grudou. Aí ele continua esfriando, aí ele volta para o tamanho que você cortou. Só que a hora que você voltou aqui do tamanho que você cortou, tem uma parte aqui que não está grudada no poliuretano. Parece estar grudado, mas só está encostado. Isso aqui delamina. Isso vai gerar uma delaminação. Então pode ter certeza, quando faz um raio ali no policarbonato que fica um pouco maior, quando deixa assim o policarbonato bicudo, porque o pessoal faz a lapidação do pacote, faz na mão. E às vezes faz a lapidação na mão e aí o raio fica um pouco menor. E o policarbonato, que às vezes corta no CNC, ele fica do tamanho certo, na verdade. Então, o que acontece? Às vezes, no raio, principalmente, fica maior. É por isso que a delaminação começa no raio. Então, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. O pessoal na fabricação, na fábrica, eles têm que entender isso daí. O cara que corta policarbonato, viu? Você que está me assistindo aí, que é cortador de policarbonato, você tem que entender isso aí. Você que monta vidro blindado, você tem que entender isso daí. Se o policarbonato estiver maior que o vidro, não dá para montar, tá certo? Não tá certo montar assim, a não ser que você enche de poliuretano naquele rainho ali, põe um monte de poliuretano para você fazer a caminha ali. Aí tudo bem, pode até considerar um pouco mais aceitável. Mas a gente corta o policarbonato, o poliuretano ali do tamanho do vidro, não dá certo. Não dá certo, tá bom? Então, como é que você, quanto que o policarbonato vai crescer? O policarbonato ele vai crescer 0,4% do tamanho do tamanho original dele, né? Você tem que ver 0,4% por grau centígrado. Então, se você pegar, por exemplo, um para-brisa, você vai pegar a diagonal do para-brisa,
Você vai medir aquilo lá com a trena e você vai calcular 0,4% e multiplicar pela temperatura do seu ciclo de autoclave, a temperatura do ciclo do autoclave menos a temperatura que você botou dentro do autoclave. Então, se tiver um dia mais quente, é menos 27 graus. Se tiver um dia mais frio, é menos 12 graus. Sei lá, o dia que tiver a temperatura, você tem que subtrair. Para você saber mais ou menos o tanto que ele vai crescer, né? Então, esse tanto que vai crescer é para você saber mais ou menos como é que você tem que fazer o raio ali para ficar menor que o vidro, tá certo? E, obviamente, menor que o poliuretano também. Aí depois você vai fazer um acabamento com chanfro ali e não pode pintar. Se você pintar, passar aquele primer lá, vai estragar, porque aquilo lá tem solvente, aquilo lá ataca o policarbonato. Então não pode pintar. Tem que pegar e passar e deixar bonitinho ali e explicar para o cliente que é assim mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que as blindadoras não tenham ficado com raiva de mim por eu ter explicado certo, tá certo? Tá? Começa a aparecer agora um monte de vidro aí chanfrado as portas, tudo, mas pelo menos não vai mais delaminar, tá bom? Então essa é a aula de número 4. Aula de número 4. Tem mais aula para falar para vocês sobre delaminação de policarbonato. Vocês não fiquem. Espero que vocês não estejam de saco cheio de eu ficar falando desse assunto aqui, principalmente quem não é da área de vidro blindado, tá bom? Mas eu estou fazendo isso para deixar para quem é da área de vidro blindado, que vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então, por isso que eu falo, no final do vídeo tem que clicar, tem que compartilhar, tem que curtir. Compartilha lá no grupo de vocês da fábrica, compartilha lá com o cara lá que faz o corte do policarbonato, compartilha com os montadores, vocês têm que mandar para esses caras que tem que assistir, porque senão não adianta nada os vídeos que eu estou fazendo, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau.